E aí, meu povo do Lesson Team 7 Day! E aí, meu povo do Lesson Team 7 Day. Tudo bem, meu povo? Vamos lá passar mais uma lição boa e top para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, derrama sobre nós teu Espírito Santo e que possamos falar, Senhor Deus, dessa lição e recapitulá-la para que os adolescentes tenham uma boa lição. Por Jesus, amém! Amém! Então aí, meu povo, tamo junto. Vai lá, Daniela. Título da lição, Daniela. Rapazes maus. Bad boys. São os bad boys, Dani? Rapazes maus. Será? Lição número 3, meu povo. Vamos lá, então. Texto-chave. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Simples assim, Daniela? Simples. Como é que pode os filhos de um sacerdote, é como se fosse assim, para dizer, gente, esses meninos são filhos da igreja, esses meninos foram educados por alguém da igreja importante, como é que pode agora esses meninos estar com esse comportamento? Vamos ler então, para a gente entender. Salve, Daniel, dá uma pincelada para nós aí. Hofni e Finéias eram maus exemplos, zombavam abertamente das leis de Deus e da sua presença. Eles foram criados sobre hipocrisia e desprezo, que foi a maneira que ele educava eles. A educação dos filhos é um processo de salvação de grande responsabilidade para colocar eles no caminho do Senhor, sobre o impacto de fé na comunidade. Gente, imagina só que os pais têm uma função muito grande e muito importante. Tanto que Deus diz assim, inculca na cabeça dos teus filhos, andando, sentado pelo caminho, ensinando as coisas que eles devem saber sobre a salvação, sobre o Salvador, sobre tudo que é importante eles saberem. Ensina a criança No caminho que deve andar. e até quando for velho, Não se desviará gente, pesa sobre nós pais uma responsabilidade muito grande. Por isso Daniela está aqui, desde jovem, ajudando a passar a lição aqui no Lesson Team, ajudando a pregar esse evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Meu povo, são as crianças que são o nosso presente e o nosso futuro da igreja. Se eles forem educados no caminho do Senhor, nós teremos sacerdotes, nós teremos levitas, nós teremos diáconos, nós teremos anciãos, nós teremos professores de escola sabatina, nós teremos... Gente, a igreja estará repleta de pessoas competentes e inspiradas por Deus para levar no caminho. Agora, se não forem criados no caminho do Senhor, deixarem fazer o que bem querem, nós vamos ver o que acontece, como foi o caso aqui dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Lê embaixo, Daniela. Eli preferiu evitar perturbar a paz com seus filhos e deixou eles vagarem nos próprios caprichos, tão jovens e sem valor da disciplina. Gente, sem disciplina, levado aos seus próprios caprichos, aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões. Meu povo, como pode um pai sem voz ativa, um pai complacente, deixando os filhos fazer o que querem? Meu povo, é claro que ia dar errado. Né? Nós vimos Sansão. Sansão, os pais tentaram, ele queria fazer suas vontades, suas paixões. Olha aí, Sansão não obedeceu pai e mãe, morreu cedo. E vocês vão ver nessa história que Hofni e Finéias, por não obedecer o pai, também morreram cedo. E deram um mau testemunho tão grande perante a comunidade. Sabe o que eles faziam, meu povo? Eles se aproveitavam das ofertas que eram levadas para o sacrifício. Tinha que usar uma parte da gordura para o sacrifício, outra devolver quase a maior parte para os ofertantes. Eles ficavam com a maior parte, eles faziam churrasco, diz que eles levavam mulheres para dentro do templo. Meus irmãos, e Eli via tudo isso e não falava nada. Ou seja, não havia reverência na casa de Deus. Meus irmãos, será que a gente não está acostumado a ver, às vezes, falta de reverência na casa de Deus? Seja com conversas, seja, às vezes, trazendo fogo estranho para dentro da igreja, como foi o caso dos filhos de Arão, que também eram sacerdote. E o que eles fizeram? Levaram fogo estranho, né? Era para pegar o fogo sagrado, levar para acender o candelabro lá, mexer lá nos incensos, e eles fizeram de qualquer jeito, meus irmãos. Será que as nossas conversas cotidianas dentro da igreja não é um fogo estranho dentro da igreja? Será que isso não é falta de reverência? Ficar usar o tempo todo o celular dentro da igreja com conversas seculares, usando joguinho? Não estou falando que você vai usar o celular para usar a Bíblia, procurar uma passagem bíblica, procurar um texto. Eu estou falando, meus irmãos, da falta de reverências com as coisas sagradas. E nós sabemos que nós não devemos misturar
santo com profano. E os filhos de Eli já estavam contaminando toda a comunidade, meu povo. As pessoas já não estavam mais tendo respeito pelas coisas sagradas. Por quê? Porque aquelas pessoas que deveriam ser encarregadas de fazer as coisas santas estavam fazendo tudo errado e o povo estava vendo. Sabe o que estavam fazendo, meu povo? Praticando os atos de imoralidade e idolatria das deusas Azerá, dos cultos pagãos de Baal. Eles não tinham respeito nem pela lei de Deus, nem por Deus e nem por seus pais. Meu povo, é uma mistura que com certeza ia dar em quê? Apostasia, idolatria, rebeldia e destruição. Era uma combinação perfeita, meus irmãos, para dar tudo de errado na vida dessas pessoas. Continue, Daniela, lê para nós aí. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Um ambiente ruim não determina o destino de um ser humano. Eles eram conhecidos como os filhos de Belial. Belial no Novo Testamento significa Satanás. Já pensou você ser conhecido por filho de Satanás, meu povo? Esses rapazes foram longe demais. Eles teve um profeta, um profeta anônimo, chegou na casa de Eli, falou que ele estava fazendo coisa errada, e perguntou assim: Eli, Deus falou para você que você está preferindo seus filhos mais do que eu? Você não disciplinou seus filhos? E Deus ainda deu essa advertência e eles preferiram endurecer seus corações e continuar nos maus caminhos, sabe? Deus mostrou para eles que eles estavam errados, deu advertência, sinal, eles preferiram continuar em seus maus caminhos. E olha que é uma coisa boa de aprender. Samuel foi criado nesse ambiente de pessoas perversas e maus. Sabe o que ele fazia? Ele não cedia à pressão do grupo. Ele não vivia na companhia de Hofni e Finéias. E olha, Samuel foi usado por Deus, ouviu a voz de Deus, foi um profeta, foi um juiz, foi um sacerdote abençoado, foi ele que ajudou a resgatar a honra da casa de Deus, meu povo. Será que eu e você estamos nos colocando na mão de Deus para que Deus nos use? Meus irmãos, nós precisamos ser reverentes na casa de Deus, ser obediente aos pais, meus irmãos, sabe? E o ambiente não determina a nossa conduta. Nós devemos ser fiéis como José foi fiel a Deus no Egito, como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram fiéis a Deus em Babilônia. Nós não podemos dizer que o ambiente vai nos contaminar. Nós precisamos ser fiéis a Deus, não importando as circunstâncias. Olha só o que diz o flash da semana. Lê para nós aí, Daniel. Olha só a advertência. Não há infelicidade maior para os lares do que permitir que os jovens sigam os próprios caminhos. Logo perdem todo o respeito para com os pais, toda consideração por sua autoridade, e são escravizados por Satanás. A influência de uma família descontrolada é desastrosa para a sociedade. Gera uma onda de males que afeta outras famílias, as comunidades e os governos. Meus irmãos, diz que se a família não vai bem, a escola não vai bem, o trabalho não vai bem, a igreja não vai bem, nada vai bem. Você pensa nele que podia ter advertido seus filhos, disciplinado. Que pai não disciplina os seus filhos com amor? Até Deus nos disciplina, meu povo. Deus só quer o nosso bem. E às vezes nós temos que ser disciplinados. E Deus sabe nos disciplinar com justiça e com misericórdia, né? E nós, pais, devemos advertir os nossos filhos para que eles não sigam os seus próprios caminhos. Isso é um mal para a igreja, é mau testemunho, sabe? Outras pessoas ficam vendo esses maus exemplos e aí de repente querem copiar ou então ficam criticando a igreja. Nós precisamos servir ao Senhor fielmente em sua palavra. Nós somos cartas abertas ao mundo, meu povo. Diz que os filhos entregues aos seus próprios caminhos envergonham os seus pais. Esse filho, Hofni e Finéias, eles eram mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que de Deus. Meus irmãos, nós precisamos servir a Deus no nosso culto racional, servindo a Deus com razão, com fé. E nós possamos, meus irmãos, passar nessa lição. Reverência, autodisciplina, obediência aos pais, amor e temor a Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Um beijo, espero ter ajudado todos vocês. Tchau. Tchau.